O ZOS, onde Z é a linha de hardware da IBM e OS de Operating System, sistema operacional de propriedade da IBM, descendente direto do sistema usado em 1960 para gerenciar o IBM System 360, o OS 390, utilizado pela primeira vez em 1988 nos sistemas AS400. A IBM fez um relançamento de seu antigo sistema operacional OS 390 para os sistemas 370 e 390. Em 2001, a IBM adicionou novos recursos para o OS 390, podendo agora executar Java, suportar APIs e podendo se comunicar mais facilmente ao TCP/IP. Depois desse update, sua fabricante resolveu dar o nome de ZOS para essa nova versão do OS 390. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre o fabricante, né, do ZOS. Ele é um sistema operacional, como já foi dito, de 64 bits para mainframes, que foi criado pela IBM, que é a International Business Machines Corporation. E essa empresa ela é uma das poucas na área de tecnologia da informação com uma história contínua que remonta ao século XIX, né? É uma história muito longa. A IBM ela fabrica e vende hardware e software. Ela oferece serviços de infraestrutura, serviços de hospedagem e serviços de consultoria nas áreas que vão desde computadores de grande porte até nanotecnologia. A IBM, ela também é a maior empresa da área de TI no mundo e ela detém mais patentes do que qualquer outra empresa americana baseada em tecnologia e ela tem 15 laboratórios de pesquisa no mundo inteiro. A empresa ela possui cientistas, engenheiros, consultores e profissionais de vendas em mais de 150 países. E provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar sobre a IBM. Para utilizar o ZOS, é necessário que seja o mainframe da fabricante IBM, tendo suporte somente a mainframes de 64 bits. O hardware do sistema consiste em todos os dispositivos, controladores e processadores que constituem um ambiente de mainframe. O hardware de um mainframe consiste basicamente de processadores e uma infinidade de periféricos, como unidade de disco e vários tipos de consoles de usuário. Talvez também sejam necessários outros requisitos de hardware para suportar o uso de serviços adicionais, como o recurso IBM HTTP Server. É necessária uma estação de trabalho em rede com um navegador da web. Se a criptografia de hardware for desejada, o hardware criptográfico também será necessário. Diversos mainframes utilizam o ZOS, como por exemplo os mainframes da geração Z da IBM, Z15, Z14, Z14ZR1, Z13, Z13S, entre outros. Para Para começar a falar sobre versões disponíveis, a última versão lançada é a ZOS 2.5. Ela foi disponibilizada dia 30 de setembro de 2021 e ela traz mudanças da sua antecessora, que é a versão 2.4, sem impacto de estabilidade ou de custos. Essa nova versão acompanha uma maior escalabilidade e desempenho e foi projetado para manter os aplicativos e dados disponíveis com uma alta segurança. Alguns recursos implementados nas últimas versões trazem uma vantagem de gerar dados de trabalhos concisos, uma maior compatibilidade com Windows e um maior gerenciamento via cloud. Nessa versão, também há novos recursos do RACF, que é um subsistema da IBM de segurança do sistema operacional. Alguns recursos é o RACF Address Space, RACF Erase on Scratch, RACF Protect All Fail, RACF PTKT Data Class e o RACF Sysplex Communication. Com isso, aumenta ainda mais a segurança do sistema operacional. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os requisitos necessários para estar utilizando o Z-Systems. Essa versão que eu encontrei aqui é a Development and Test Environment. Eu vou falar aqui então os requisitos para plataformas de hardware que são suportadas são os servidores Intel x86 de 64 bits ou compatíveis e também hardware do Z Enterprise Blade Center Extension Model 003 e acima, ZBX versão 3. A classificação mínima do processador
como requisito, ele precisa aqui, ó, como uma instrução geral, o ZPDT trabalha com qualquer processador Intel moderno, totalmente suportado pelas distribuições Linux recomendadas. Agora, os requisitos de núcleo do processador são: o hardware ou o sistema de máquina virtual deve ter pelo menos um núcleo de PC que o total número de CPs dos Z-Systems para todas as instâncias do ZPDT em execução simultânea. O número de CPs do C-System permitidos para cada instância é definido na instrução do processador do mapa de dispositivo para cada instância, requerendo no mínimo um CP e no máximo 8 CPs. Para obter um exemplo da instrução do processador, é necessário consultar o mapa de configuração. Para a instalação padrão, a configuração é recomendada a um sistema 4-core com um core dedicado ao Linux e 3 cores dedicados ao ZOS. Para as instalações do Sysplex, usar a configuração com o sistema 11 core com 3 cores dedicados ao Linux e 8 cores dedicados ao ZVM e seus guests. Os requisitos de memória são que é necessária a memória do PC que tenha pelo menos 1 GB a mais do que o tamanho pretendido da memória emulada dos Z-Systems para todas as instâncias do ZPDT em execução simultânea. O tamanho da memória a ser usado dos Z-Systems para a operação do ZPDT é definido na instrução de memória do mapa do dispositivo para cada instância. 2 GB é o bare mínimo para a memória dos Z-Systems. De 2 GB a 4 GB por CP emulado é um ponto de início mais realista. Para o recurso Sysplex, como necessário ter memória extra para o ZVM, recurso de acoplamento e vários guests EOS é necessário um mínimo de 16 GB. Como o Z-Systems Development and Test Environment reserva a quantia total de memória física que é designada à máquina virtual, Z-Systems, é necessário certificar que você tenha pelo menos tanta memória física quanto sua máquina virtual Z-Systems requer, mais 1 GB para Linux. Os requisitos de mídia removível são: se você estiver usando um Product License Server ou um License Manager, usar uma porta USB adequada deverá estar disponível para a chave de hardware 1091. Os requisitos do disco rígido são de 50 GB a 100 GB de espaço em disco para poder estar rodando os iOS. E o espaço mínimo requerido em disco disponível é 2 vezes o total de memória necessária que é definido para a instância de servidor. Outros requisitos do software são que é necessário checar as informações sobre o ZBX e desativar o Hyperthreading. Aí também temos as licenças de produto, né, que são as Product License Server ou a License Manager, que são os requisitos de plataformas de hardware que não são suportadas. São os servidores Intel x86 64 bits ou compatíveis. Classificação mínima do processador tem que ser processador Intel Core 2 Duo de 2 GHz ou superior, Intel i3 geração 1 equivalente necessário. Requisito de memória: 2 GB de RAM necessário. E requisitos do disco rígido: 12 GB de espaço em disco é requerido para Linux e área de trabalho. Assim como todas as empresas na área da tecnologia, a IBM sempre se dedica a fornecer inovações, se comprometendo com a nuvem híbrida e a inteligência artificial, que são grandes tendências para os dias atuais e o futuro da tecnologia. Focado nesta demanda, a IBM anunciou no segundo semestre de 2021 a próxima geração de seu sistema operacional, o IBM ZOS versão 2.5, com novos recursos de inteligência artificial de alto desempenho, que são totalmente integrados às cargas de trabalho do ZOS. O objetivo, segundo a empresa, é fornecer aos clientes insights de negócios úteis para uma melhor tomada de decisões informadas. Esta nova geração tem como consequência também a modernização e a impulsão de processos, facilitando o trabalho do usuário, além da nova versão trazer inovações como a inteligência artificial e nuvem híbrida, traz também novos recursos de segurança, com aprimoramentos na autenticação, autorização, registro, integridade do sistema, disponibilidade do sistema de dados, criptografia de dados em trânsito e em repouso e privacidade geral. Os OS têm grandes características vindo da IBM, como o IBM ZCX, que significa ZOS Container Extensions. Isso é uma ferramenta que possibilita integrar o Linux em aplicações Z. Assim, os desenvolvedores de aplicativos podem desenvolver e os centros de dados podem operar pacotes populares de código aberto, aplicativos Linux, software da IBM e software de terceiros,
junto com aplicativos e dados do sistema ZOS. O ZOS também é uma cloud híbrida com processos automatizados, recursos aplicativos que utilizam a ferramenta da IBM chamada ZOS Cloud Broker, que permite que as organizações protejam e utilizam seus dados e investimentos no IBM Z, por meio de uma integração com seus ambientes híbridos de multi-cloud e algumas estratégias. Algumas empresas e desenvolvedores podem até criar, modernizar, implementar e gerenciar alguns aplicativos dentro da segurança do próprio firewall. Esse sistema, o ZOS, permite desenvolver aplicativos como utilizando o Java, o Execute, o C, o C++, COBOL, entre outros, sem dependências de tempo de execução. Falando agora sobre a segurança, tem algumas características importantes desse sistema, que é possível citar algumas como multifatores de autenticação, como o uso de biometria, temos a criptografia, a proteção de dados e scanners de vulnerabilidade no próprio sistema. Também o sistema operacional tem uma opção de melhorar o desempenho e ele te dá um relatório sobre como você está se adequando no desempenho, está usando o máximo de desempenho possível, entre outras coisas. E por fim, é possível gerenciar os sistemas de armazenamentos com ferramentas de alto nível, como o DF Sort, NFS e entre outras ferramentas. Diante a todas essas informações, conclui-se que a IBM quis nos proporcionar uma grande segurança, desenvolvimento ágil e uma alta utilização desse sistema operacional, pois ele nos proporciona um grande desempenho, uma privacidade de dados bem maior do que qualquer outro mainframe e resiliência cibernética, já que é o mais prezado na área da segurança da informação. Além disso, esse sistema operacional ajuda a gerar valor aos clientes, oferecendo novos recursos por meio de ativação de IA, uma modernização de aplicativos e uma grande proteção de segurança e uma melhor experiência de desenvolvedor.